Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma questão envolvendo a aviação militar sul-americana. Hoje vamos mergulhar a fundo analisando a compra dos F-16 pela Argentina, comparando com a aquisição dos F-39 Gripen pelo Brasil. Nossa abordagem irá além de uma simples comparação do desempenho das duas aeronaves, que, logicamente, o mais recente ganhará por ter um sistema eletrônico superior, dando uma vantagem significativa no eventual confronto. Vamos investigar as questões econômicas, geopolítica sul-americana, conflitos territoriais e capacidade das forças aéreas da vizinhança. Ao final, poderemos concluir quem tomou a decisão mais inteligente, considerando todos os aspectos abordados acima. Brasil versus Argentina, não no futebol, e sim o Top Gun dos ares. Não esqueça do seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal, nos ajudando a crescer e produzir mais conteúdo interessante. A Argentina está mergulhada há anos numa grave crise financeira. Tal fato resultou em algumas oportunidades em que o país não honrou com o pagamento de sua dívida. Em suma, calote. Quem vai querer emprestar dinheiro para caloteiro? Só a agiota com taxa de juros altíssima. Aliado a este problema que dificulta a compra de material militar, onde quase sempre é necessário ser financiada tal compra, a aventura militar nas Malvinas Falkland contra a Inglaterra resultou em grande embargo militar por parte do Ocidente após a derrota nesta guerra. Como na atualidade, os componentes de uma aeronave são produzidos por diferentes países, basta um deles dar nega que a compra deste equipamento militar não se concretizará. E como as indústrias militares da Inglaterra e seus aliados são bastante representativas, resulta num pesado boicote à Argentina. Exemplo disso foi na seleção do caça a ser adquirido pelo Brasil, onde os Estados Unidos negaram a venda do A-29 Super Tucano da Embraer para a Venezuela. Como sanção, foram afastadas da disputa as aeronaves americanas F-16 e FA-18 Hornet. Restaria para a Argentina adquirir material russo, cujo desempenho na guerra da Ucrânia demonstrou ser bastante inferior ao Ocidente, ou chinês, que é uma incógnita. Para substituir seus caças Dassault Mirage 3 e 5, que foram desativados em 2015, a Argentina recebeu várias propostas de caças supersônicos, como o Kafir israelense, o Mirage F1 espanhol, o Mirage 2000 francês e o FA-50 sul-coreano, e ambas tentativas foram bloqueadas pela Inglaterra porque todos os aviões possuíam algum componente inglês. O governo argentino de esquerda pretendia adquirir o econômico JF-17 Block 3 sino-paquistanês. Felizmente para os hermanos não se concretizou, pois em 2022 Mianmar declarou descontentamento com esta aeronave, considerando esta inadequada para operações. O início do governo de Milei está conseguindo recuperar a economia argentina, superando todas as projeções otimistas. E sensibilizado pela deficiência de caças para a defesa do país, já que o que a Argentina possui para tal, como quebra-galho, os remanescentes A4 da guerra modernizados que não são caças. Considerando a geopolítica, a Argentina tem questões de fronteira com o Chile, que historicamente possui suas forças armadas em alto grau de prontidão, mesmo com recursos militares antigos. Em particular, sua força aérea supersônica, composta por 12 Northrop F-5 Echo TIG-3 e 40 F-16 Fighting Falcon, ambos atualizados. Mesmo sendo um F-16 com menor grau de atualização aos F-16 chilenos, no eventual conflito, é preferível se defender com os F-16, mesmo inferiores, a utilizar os existentes obsoletos A4.
É importante para a paz o equilíbrio entre as forças militares, de forma que a solução continue pela via diplomática e não pela força. Desconsiderando as Ilhas Falkland, pois a Argentina não terá o poder necessário para sobrepor a Inglaterra e seu principal e histórico aliado, Estados Unidos. Em 2024, a Argentina firmou contrato com a Dinamarca para aquisição dos seus antigos F-16, caças de quarta geração, que serão entregues ao receber os modernos F-35 de quinta geração. No card, temos um vídeo sobre o F-35. O valor da compra será bastante vantajoso. O preço do F-16 é metade do A-29. O custo da hora de voo, $8.000, e a manutenção é bem razoável para um país de terceiro mundo, comparando com os MiG-29, $15.000 do Peru, e Su-30, $35.000 da Venezuela. O aceite dos Estados Unidos e Inglaterra representa um voto de confiança à Argentina 40 anos após a Guerra das Malvinas. E o bom comportamento deste pode representar em compras de material bélico de melhor qualidade no futuro. Quem sabe o próprio Gripen. Em face das críticas de comprar um caça obsoleto ou alegação de subordinação ao imperialismo americano, eu diria que é a melhor alternativa, considerando a situação econômica do país, o embargo inglês e o mínimo necessário para proporcionar com a defesa do país contra as ameaças locais. Se é tão ruim assim, por que a Ucrânia precisa dos F-16 europeus que serão doados após o recebimento dos F-35? E a guerra é contra a Rússia, que tem um poder aéreo disparadamente superior a qualquer força aérea sul-americana. O Brasil, após o demorado início do processo de seleção ter sido anunciado em 2000 e a decisão final ter sido apenas em 2013, que decidiu pelo caça sueco de quarta geração e meia, JAS 39 Gripen NG, também conhecido como JAS 39 Gripen Echo Foxtrot ou F-39 Echo pela FAB, onde JAS é Yacht, Attack, Spanning, caça, ataque, reconhecimento, e Gripen é um animal da mitologia meio leão, meio águia, guardião das riquezas dos deuses. O contrato consistiu em um pacote de 36 aviões, transferência de tecnologia limitada aos componentes suecos, compartilhamento no desenvolvimento do avião Saab e Embraer e possibilidade de produção do caça no Brasil com até 40% dos componentes nacionais. O F-39 é um caça sueco multiuso leve monomotor e, em tese, seria inferior aos caças específicos de supremacia aérea como os MiG-29 peruano, Su-30 venezuelano. Porém, esta desvantagem com relação ao desempenho de voo destes é compensada pelos sistemas modernos de guerra eletrônica com fusão de dados, menor seção reta radar e assinatura térmica do Gripen. A grande vantagem do F-39 é o baixo custo de manutenção e horas de voo, $4.700, essencial para um país pobre como o Brasil. E a possibilidade de produção de componentes do avião no Brasil é altamente estratégico para a FAB, de forma a manter a disponibilidade dos aviões. Além disso, a aeronave é bem versátil em poder operar em pistas curtas, inclusive rodovias, proporcionando dispersão dos meios aéreos, já que, num eventual ataque surpresa, vão atacar todas as bases aéreas, como foi feito na guerra da Ucrânia. É possível rearmá-la e abastecê-la de forma simples e rápida, inclusive em locais precários. A manutenção é simples e rápida e, com seus sistemas modulares, facilitam futuros upgrades de hardware e software.
No aspecto geopolítico, nossos problemas de fronteira foram bem consolidados pela diplomacia e arbitragem internacional no século passado. Só existe uma pequena questão de disputa com o Uruguai, que se resolverá pela via diplomática, pois as forças armadas do Uruguai são bastante inferiores à brasileira, caso aquela resolva a solução pelas armas. A única preocupação a nível de ameaça de país à nossa soberania seria a Venezuela, já que declarou o desejo de expansão territorial contra a Guiana. Como o Brasil tem superioridade militar comparada com a Venezuela, fica remota a possibilidade, mas não é impossível, vide o caso da Argentina com a Inglaterra em 1982. As forças aéreas do Peru e Colômbia, com seus caças de quarta geração, são dignas para serem observadas, porém sem questões geopolíticas latentes. As principais críticas da decisão pelo Gripen são: não se tratar de um caça de quinta geração, não escolher o FA-18, dependência ainda dos Estados Unidos, já que tem componentes deste país direcionando que a compra deveria ser de uma aeronave russa ou chinesa, a Saab ter poucos clientes, nunca ter sido testado em combate e a velocidade da entrega, pois até 2024 foram recebidas apenas 6 unidades. Para o cenário sul-americano, o F-39 é tecnologicamente bem superior às alternativas, e escolher um F-35 ou até mesmo um imbatível F-22. No card, vídeo desta aeronave. Além de serem superiores às nossas necessidades, o Brasil não teria condições de arcar com os custos de aquisição e operacional. O FA-18 tem um custo operacional 2 a 3 vezes maior que o Gripen, e a Embraer não teria oportunidade de aprendizagem. Maior vantagem deste seria a operação em porta-aviões, mas a Marinha não possui mais esse tipo de navio e nem seria interesse da FAB em compartilhar seus aviões com a Marinha. A questão de imperialismo, trocar o americano com o russo ou chinês ficaria na mesma. Fugindo de ideologias, tecnicamente, o material bélico russo tem se mostrado na guerra atual inferior e o material chinês é uma interrogação. Seria um risco desnecessário uma nação pobre como o Brasil investir em aventuras. Somente a Suécia, Tcheca, Hungria, África do Sul e Tailândia operam com Gripen. A concorrência no setor é bastante acirrada e muitas vezes a escolha é feita em conjunto com o financiamento do país da venda do avião. Nem sempre o melhor avião vence o processo de compra. Diante disso, leva vantagem as potências econômicas como Estados Unidos, França, Rússia e China. Poucos usuários nem sempre indicam que o produto é ruim. A guerra da Ucrânia seria um bom teste para o Gripen. A Suécia disponibilizou a ceder estas aeronaves para os ucranianos, porém foi afastada essa ideia, pois seriam poucas unidades comparadas com a oferta dos F-16 pela coalizão ocidental, sendo preferível investir seu escasso material humano no caça que possui a maior oferta. Pilotar uma aeronave na guerra, F-16 ou Gripen, não é simplesmente como uma troca de carro. Necessita de muito tempo para treinamento do piloto numa aeronave específica, além da equipe necessária para a manutenção desta. Só no F-16 já se passaram mais de um ano do início do treinamento dos ucranianos. Com a nova fábrica no Brasil, vai acelerar as entregas de novas unidades, mas o maior perigo não é a velocidade de entrega da Saab e Embraer, e sim o Brasil em definir uma quantidade inferior ao que se comprometeu no contrato. Outra questão não considerada é quanto à passagem de tecnologia. A compra com este adicional encarece o preço do avião. Se tudo der certo com o Brasil, este conseguindo exportar para outros países e com a Embraer tendo know-how para desenvolver novos projetos, sem a intervenção estatal, como no caso concreto, será positivo. Porém,
Se for que nem o AMX, onde nenhuma unidade foi vendida, exceto para os países do consórcio, e nem a Embraer foi capaz de projetar ou realizar desenvolvimento conjunto com outra empresa de aeronave similar, o Brasil jogou dinheiro fora com este serviço adicional. Os Estados Unidos frequentemente colocam aeronaves em reserva que podem ser vendidas a aliados como parte de programas de vendas militares estrangeiras, Foreign Military Sales. O F-15, caça de superioridade aérea, poderia ser interessante para o Brasil, mas considerando os custos de operação, o Gripen permanece como o melhor caminho. Finalmente, respondendo à pergunta do vídeo, a escolha da Argentina diante das restrições de opções certamente foi a melhor do atual momento. O Brasil, com amplo número de opções, escolheu sabiamente por uma aeronave que tem um custo baixo e tecnologicamente superior a qualquer meio da América do Sul. E só o futuro dirá se a transferência da tecnologia será efetivamente benéfico para o país ou será marginal, como no caso do AMX. Não parece vantajoso para a FAB, mesmo se os Estados Unidos oferecesse, com custo bastante reduzido, alguma aeronave de suas reservas, como o F-15, F-16 ou FA-18, que foram substituídas pelo F-22 e F-35. Não se esqueça de ver o vídeo dessas aeronaves no canal. Talvez pudesse ser interessante ter um acordo com os Estados Unidos de alguns desses, até que sejam entregues um número de Gripen razoáveis para a nossa defesa aérea. Bem similar com o que foi feito com o Mirage 2000, que serviu ao Brasil de 2005 a 2013, que tapou o buraco até a decisão pelo Gripen. Em suma, tanto o Brasil quanto a Argentina tomaram decisões inteligentes, sem interferências não técnicas ou políticas, dentro de suas limitações. Não terminou ainda não. A seguir, vídeo extra especial para quem curte aviação, ação, velocidade e afterburn. Grande prazer em voar com vocês. Vida longa ao Gripen. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Cuéntanos.